Boa noite, Kátia Freire, boa noite, Ariadne, cheguei, Deus abençoe, Kátia. Olá. Alô, peraí um momento, Ariadne, vamos aceitar. Maria de Fátima Campos, boa noite, Andréia. Olá, boa noite, sua bênção, padre. Deus abençoe. Boa noite, Kátia, boa noite a todos. Olha, hoje chegou mais um livro. Cara, eu gostei muito desse aqui que chegou. Achei também na estante virtual. O combate ao maligno. Esse é de quem? A experiência dos exorcistas e o que devemos saber, de Charles de Frowne. Não sei, Frowne. Charles de Frowne. O combate ao maligno. Muito bom. São Pedro nos diz, na primeira de suas cartas, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o demônio, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Tendo isso em conta, é necessário que os católicos aumentem sua consciência e respeito da ação das forças infernais, que a todo tempo nos afligem e buscam perder-nos. Charles Frowne apresenta-nos o campo da guerra espiritual e os rituais de exorcismo, organizando de forma acessível e didática a vasta experiência de cerca de 12 exorcistas, bem como os ensinamentos de muitos santos e doutores da Igreja sobre o assunto. Aprendemos com eles a reconhecer a atividade diabólica e quais são os auxílios que a Santa Igreja nos oferece para proteger-nos, nossas almas e crescermos na vida espiritual. É da editora Ecclesiae. Ele é o Charles de Frowne, professor fundador do curso de teologia da Escola Secundária Cristo Rei, em Huntersville, Carolina do Norte, onde leciona há 8 anos. Ele estudou por 3 semestres no seminário São Carlos Borromeu, na Pensilvânia, e possui um Master of Arts em Teologia pela Christendom College Graduate School. Ele tem escrito a respeito de vários aspectos da fé católica e da sua própria história de retorno à Igreja. Charles vive com sua esposa e 3 filhos na Carolina do Norte, na diocese de Charlotte, lá nos Estados Unidos. É americano. A tradução é de André Gonçalves Fernandes. Deixa eu ver aqui. O capítulo 1º é a motivação e a estratégia dos demônios. O capítulo 2º é a natureza angélica. 3º capítulo, os tipos de influência diabólica, que aí são aquelas ordinárias, que é as tentações, as extraordinárias. 4º capítulo, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os demônios. O 5º capítulo é interessante, ainda não li. Como são treinados os exorcistas. Capítulo 6º, por dentro do exorcismo. Capítulo 7, a autoridade e o diabólico. Capítulo 8, o pecado e a influência de Satanás. Capítulo 9, como resistir à influência diabólica. Capítulo 10, como proteger sua vida espiritual. Capítulo 11, confraternizando com o inimigo. Aí tem uma conclusão, as referências, que eu vou, obviamente, ler. Eu gosto muito de ler também as referências que o autor usa. Ele tem um apêndice aqui, que é consagração dos bens exteriores à Santíssima Virgem Maria. Que curioso, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa
Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Ah, que interessante, uma oração aqui, ó. Renova os votos do batismo, renuncia a Satanás. Interessante. E é bom que o final de cada capítulo ele faz um resuminho com os pontos, ó. Principais. Tá vendo? Isso ajuda muito, sabe? Então, interessante. Tem também na estante virtual. Acho que esse aqui custou R$30. Sim. Hoje eu comprei um da Madre Maria José, que era R$40. Então, assim, a gente vai encontrando, e os próprios livros têm as suas referências bibliográficas, e aí uma referência bibliográfica vai puxando a outra. Então, a gente vai montando a nossa biblioteca a partir disso, que eu acho até interessante, né? Estou aqui com a camisa que eu ganhei da nossa catequese. Tô vendo. Eu achei linda essa camisa, né? E, assim, aquele encontro de ontem foi muito forte, né, Ari? Assim, Foi muito legal. Sensacional. E vamos começar, né? Porque o que importa é... Eu ainda vou subir a serra Cristo. hoje, mais tarde. É mesmo? Vou para Boa viagem. rezando para não pegar muito trânsito. Vai. Oh, Deus abençoe, Rodolfo. Que bom tê-lo aqui. Tivemos hoje lá na igreja. Amanhã, 10 horas da manhã, vou me encontrar com o meu diretor espiritual, que é o Dom Abade, lá no Mosteiro de São Bento. Legal. Se Deus quiser, né? Fazer a minha direção espiritual, minha orientação. E vamos que vamos. Só lembrando as pessoas que, por enquanto, nesse mês, final de mês de abril e mês de maio, os atendimentos lá na igreja serão terças e quintas só, tá? Eu fui convidado a descansar. Fui obrigado a descansar. Então, as terças e quintas são os nossos atendimentos. A partir de semana que vem, eu vou depois colocar nas redes sociais. Eu peço às pessoas, gente, que antes de perguntar alguma coisa, dá uma olhadinha nas redes sociais do Padre João, da igreja, da Missa de São Miguel, da Arquimig, porque às vezes as informações estão lá. E o pessoal, às vezes, pode pegar a informação que precisa, porque estão sempre sendo publicadas, tá? Isso também é muito importante. E seguir a gente nas redes sociais, né? @arifirmo, aqui no Instagram, ARHY-firmo. Aprendeu. Aprendi. @PE João Cláudio, aí, ó. @pe.joãocláudio. Você sabe que hoje me mandou a mensagem, olha só, hein, Ari? O responsável nacional daquela comunidade Colo de Deus. Sério? Sério. Eu acho eles maravilhosos. Eu vou atender uma pessoa ligada, acho que me indicaram a ele, ele me pediu para atender na semana que vem, na terça-feira, umas pessoas ligadas à comunidade, né, que vai fazer um atendimento espiritual, no primeiro momento, né. Então, assim, muito legal ver que o nosso trabalho tem chegado aí a muitas pessoas aqui de Niterói mesmo, né. Que legal. Então, eu queria até mandar um abraço ao pessoal, né? E outros também, colegas padres, também têm me indicado pessoas, né, para os estudos. Hoje eu conversei muito com o padre lá da Engenhoca, o Padre Cláudio. Padre Cláudio? Padre Cláudio? Padre Da Cláudio comunidade celebrou de Deus. Celebrou meu casamento. Eu me converti lá na igreja dele. Então, a gente estava conversando muito hoje, eu levei ele lá na paróquia, fui lá no seminário. Que legal. Cedo. Domingo, gente.
Sábado, 7 horas da manhã, vou estar lá na catedral. Não, sábado. É domingo. Não, peraí. Peraí. São Jorge é domingo. Você falou que ia ser E agora eu não 6h30 sei. na igreja de São Eu tô meio Jorge. confuso aqui. Os horários, entendeu? Eu acho que amanhã cedo, 7 horas da manhã, acho que eu tenho uma missa na catedral. Logo no dia do feriado. Acabou com a minha pretensão de acordar tarde. Deixa eu E dar boa noite pro descansar. pessoal que entrou aqui. Cristina. Boa noite, Ana Lua. Nem sei se estão aqui ainda. Boa noite, Isis. Vamos fazer a oração, padre? Senão a gente acaba esquecendo. Eu estou ligado. Bem, vamos dar início. Pegando aqui a minha cruz, que o padre Gabriel Amorte benzeu, que é igual a do padre Gabriel Amorte. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nós hoje vamos começar um novo capítulo do nosso livro, Curando as Feridas do Nosso Coração. Curando as feridas do nosso coração. Das 11 pessoas que eu acho que estão aqui nos acompanhando, todo mundo já tem o livro Passos para a Cura, do Padre Rufus, editora Canção Nova. Quanto que custou ele na estante virtual? Eu acho que estava R$6, não é? R$6, gente. R$6 um livro dele. Eu comprei na Amazon, aí tô vendo digital. Sim. Parabéns, Valéria. Valéria vai ser vovó. Imaginamos! Val está aqui. Isicato, minha filhada. E eu coloco aqui, quando para receber rápido, eu pago um pouquinho mais, mas boto para receber no módulo rápido. Olha, quem não tem a possibilidade de ter esse livro, eu vou ver se eu faço no final do nosso livro, vou fazer um sorteio aqui com o pessoal da live. E vou dar de presente um livro desse aqui. Tá? Na Amazon, então vamos lá. Foi R$13, se eu não me engano. O da Amazon. Quanto? Acho que foi 13. Alguma coisa assim. É baratinho, gente, vai. Nem mais um pedido no aplicativo aí você consegue pagar. Bem, vamos lá. Vamos curando as feridas do nosso coração. Obrigado, Josivânia. Obrigado, Lívia. Pessoal que está chegando. Podemos começar, Ari? Vamos. Curando as feridas do nosso coração. O maior presente que Deus, nosso Pai, nos deu foi Jesus Cristo. A história desse presente começou no livro de Gênesis, quando Deus prometeu aos nossos pais, depois de pecarem, que nos mandaria um Salvador. Quem poderia pensar que seria o próprio Gabriel? Peraí. Não, peraí. Quem poderia pensar que seria o próprio? Poderia pensar que seria o próprio Filho de Deus? Filho de Deus, isso. Agora apareceu aqui. Quem poderia pensar que seria o próprio Filho de Deus? Há quase 2000 anos, o arcanjo São Gabriel apareceu a Maria
uma jovem de Nazaré, e lhe disse. Só um instantinho, só fazer um parênteses aqui. Esse livro ele foi escrito, tá, no final dos anos 90. Então ainda estava em preparação para os 2000 anos, tá? Por isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então aqui quando ele fala há quase 2000 anos, é porque esse livro foi, ele foi escrito lá atrás, no final dos anos 90, tá bom, gente? Vai. Há quase 2000 anos, o arcanjo São Gabriel apareceu a Maria, uma jovem de Nazaré, e lhe disse: a promessa divina de redenção agora vai se completar em você, e por meio de você. Você conceberá pelo Espírito Santo um bebê e o chamará Jesus, que em hebraico quer dizer Salvador, curador, médico, libertador. Lucas 1, versículo 31 a 35. O trabalho de Jesus seria salvar o seu povo de seus pecados, curar os doentes, libertar os oprimidos e trazer conforto aos que têm o coração ferido. No Evangelho de Mateus, está escrito que esse bebê receberia um outro nome especial, Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco e é o nosso Salvador, curador. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores e disseram: nasceu um menino, a boa nova da grande alegria para todo o povo. Lucas 2, versículo 10. 30 anos depois, Jesus vai para o Rio Jordão e tem uma grande experiência. Os céus se abrem. Na Bíblia, sempre que aparece essa expressão, é como se Deus viesse para o seu povo de uma maneira especial. E o povo fosse para Deus de uma maneira especial. Ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu bem-amado, meu filho, em quem coloco toda a minha complacência. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Jesus recebeu o encorajamento e a autoridade do Pai para proclamar a palavra e o poder do Espírito Santo para curar e libertar. Portanto, quando Jesus foi depois à sinagoga na sua cidade natal, ele anunciou: o Senhor foi mandado a mim. O Senhor me mandou com autoridade para proclamar a boa nova àqueles que estão feridos. O Senhor me mandou com poder para curar os doentes, para perdoar os pecadores, para libertar os cativos, porque o Senhor me ungiu com o poder do Espírito Santo. O Senhor é comigo. Lucas 4, 18 e 19. Anos mais tarde, Pedro vai comentar sobre isto falando com a família de Cornélio, uma família romana, pagã, que queria saber quem era Jesus. Ele diz: Jesus é a pessoa que Deus ungiu com o seu Espírito Santo e com seu poder. Esta é a razão pela qual Jesus ia para todo lugar fazendo bem. Esse bem que Jesus fazia era curar os doentes que estavam sob o poder de Satanás. Porque Deus estava com ele. Porque Jesus é Deus conosco. Atos 10, 38. Durante 3 anos, em cada cidade ou vilarejo da Galileia, no templo e nas sinagogas, nas casas e a céu aberto, dia após dia, Jesus proclamou a boa nova do amor de Deus, dizendo quanto Deus ama as pessoas, orando para cada um que busca Ele, orando, curando todos os doentes e libertando todos os oprimidos. Foi o que Jesus fez por toda a sua vida. A única coisa que ele exigia das pessoas era acreditar que Deus as amava e que ele tinha sido mandado por amor. Jesus
todas essas pessoas por causa do amor, da compaixão. Quando Jesus viu o filho único da viúva de Naim morto num caixão, a Bíblia diz: ele foi preenchido de compaixão, levantou aquele jovem dos mortos e o devolveu à sua mãe. Lucas 7, 13 a 15. Quando Jesus viu que Lázaro estava morto há 4 dias, qual foi a reação de Jesus? Jesus chorou. João 11, 35. No Evangelho de São João, quando Jesus cura o homem paralítico no sábado, os fariseus vão contra ele. Eles dizem para Jesus não o fazer no sábado. E ele responde: eu faço o trabalho que o meu Pai está fazendo. Ele está trabalhando não só por 6 dias, mas por 7 dias, mesmo no sábado. Então, eu estou fazendo o que o meu Pai faz. Ele está trabalhando para dar vida. E eu também vou trabalhar para dar vida. João 5. Só um momentinho. Vamos lá. Hoje eu recebi agora à tarde um vídeo de um padre. Oi, mãe, pode vir aqui, mãe. Oi? Minha mãe tá aqui, gente. Ela tá aqui da porta querendo ouvir. Vem cá, mãe, senta aqui. Ela tá com vergonha, tá com medo dos cachorros virem. Não, senta aqui, mãe. Então, eu recebi hoje à tarde, uma pessoa me mandou aflita de um padre famoso desses, né, dessas comunidades, dizendo que esse padre dizia que o casal que não é casado na igreja vai para o inferno. E que o primeiro que fosse morrer iria para o inferno. E essa pessoa, desesperada, veio me perguntar: Padre João, isso é verdade? E aí eu me lembrei dos textos do Padre Rufus. E aí eu falei: eu vou te responder com uma pergunta. Esse comentário que esse padre fez estaria na boca de Jesus dos evangelhos? Você, em algum momento, nos evangelhos, viu Jesus mandar alguém para o inferno? Sabe? Uma coisa é a gente ter uma visão rigorista, né, de Jesus, da doutrina de Jesus. Uma interpretação rigorista, até ameaçadora, né? Até porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das dificuldades que as pessoas têm até para se casar, né? Outra coisa, quem somos nós para afirmarmos que o destino da alma de alguém? E aí, eu vendo aqui esse primeiro momento, nós lemos de uma maneira muito longa, né? Quando a gente vê aqui que a autoridade e o poder foram dados a Jesus por Deus, a gente vê que as frases aqui desse capítulo são muito claras, né? O trabalho de Jesus seria salvar o seu povo. Ele começa logo assim, né? Salvar, não é condenar. Salvar seu povo de seus pecados, curar os doentes, libertar os oprimidos, trazer conforto aos que têm o coração ferido e não colocar medo, dúvida, receio. Então, cuidado com certas pregações, por mais que o padre, às vezes, seja de uma comunidade X, de uma comunidade Y, tá? Cuidado para que a gente não caia nesse rigorismo. O fato da gente falar isso não significa que a gente não é ortodoxo, que a gente não é fiel à doutrina. Mas, além de sermos fiéis à doutrina, gente, nós temos que ser fiel ao Cristo do Evangelho. A igreja nunca prega que fulano ou beltrano está no inferno. Até porque não é a prática de Jesus. Então, aqui a gente vê o trabalho de Jesus é salvar. Não é condenar.
Aí está escrito aqui, ó, o outro nome, Emanuel, Deus conosco. Isso é nosso Salvador, curador. Curador. Jesus vai para o Rio Jordão e tem uma grande experiência. O céu se abre, né? E é como se viesse para o seu povo de uma maneira especial. Jesus veio para o seu povo de uma maneira especial. De uma forma especial. Este é o meu bem-amado, o meu filho, em quem coloco minha complacência. Ou seja, gente, eu não vejo aqui condenações, eu não vejo aqui anátemas. Anátemas É esteja Deus fora. confirmando, é Deus dando, é o meu filho amado. Eu estou dando a ele todo o crédito para que as pessoas pudessem crer que aquilo que Jesus dizia era verdade, ele era o Filho de Deus. Então, como Desculpa, que a gente... esse tipo de pregação é para atrair as pessoas pelo medo. Sim, pela ameaça. Eu também não... Pela ameaça, sabe? Até porque essa pessoa que me mandou, o filho dele, que pode se casar na igreja, às vezes ele... Já O tempo pensa... dele se casar Sim. ainda não chegou, mas eu não me casaria numa igreja que me mandaria para o inferno. Você está entendendo? E aí aqui diz, ó, Jesus recebeu o encorajamento e a autoridade do Pai para proclamar a palavra e o poder do Espírito Santo para curar e libertar. Sabe? Kátia, não só você, eu vejo muita gente saindo da igreja por falta de acolhimento, por falta de carinho, por falta de compreensão, por falta de, talvez, uma maneira singela, simples, amorosa de se proclamar Jesus. Sabe? Às vezes eu vejo no comentário uma arrogância espiritual de quem se acha dono da verdade. Nós não somos donos da verdade. Sabe? Como é que uma pessoa bota outra no inferno assim? Eu repito, era assim que Jesus agia? Não. É muito interessante, porque o Jesus que o Padre Rufo está passando aqui para nós é um Jesus do quê? Do amor de Deus, um Jesus da cura, um Jesus da libertação, um Jesus que envia o Espírito Santo. É o Jesus da graça, da misericórdia, não da culpa e do medo. Jesus proclama a palavra, o poder do Espírito Santo para curar e libertar. Depois, a gente vê aqui nas ações de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim e mandou curar os doentes, perdoar os pecadores, perdoar, libertar os cativos, porque o Senhor me ungiu com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito aprisionador, não é um espírito que condena. Sabe? E olha aqui, hein? Pedro comenta isso falando com a família de uma família pagã romana, a família de Cornélio. Jesus é a pessoa de Deus, é a pessoa que Deus ungiu com seu Espírito Santo e seu poder. Esta é a razão pela qual Jesus ia para todo lugar fazendo o bem. Fazer o bem não é condenar ninguém. Ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se a pessoa quer casar na igreja, é um passo que ela tem que dar na fé, na liberdade delas, e não na ameaça e o medo. Isso é um rigorismo, gente. Cuidado com essa mentalidade, porque voltou.
O fato de eu estar dizendo isso não significa que a gente não possa santificar as uniões. É óbvio. Mas espera aí, não é esse tipo de abordagem. E uma observação também. Existe a doutrina, né? Existem os pré-requisitos para o sacramento, né? Para tudo. A gente não tá, o que o padre está falando, ele não está minimizando ou banalizando isso. O que ele está falando é da gravidade da afirmação, da destinação de uma alma, entendeu? Da condenação de uma alma por causa dessa situação. Sem ter o cuidado de conhecer a vida da pessoa, o que a pessoa viveu, o que ela passou, qual é a realidade dela, sabe? Nós não, acho que nenhum padre, nenhum de nós temos essa autoridade desse julgamento, de dar essa certeza. Então é isso que a gente está falando, isso fere as pessoas realmente, sabe? Assusta as pessoas. Deus ama as pessoas, orando para que cada um o buscasse, curando todos os doentes e libertando todos os oprimidos. É o Padre Rufus aqui, ó, que inclusive muitas das vezes foi nessa comunidade que esse padre aí disse pregar. Sim. Foi o que Jesus fez por toda a sua vida. Jesus não veio aqui para o mundo para ficar condenando, mandando as almas dos outros para o inferno. Pelo amor de Deus, gente, isso não é Jesus, isso é uma pessoa rigorista. Foi o que Jesus fez toda a sua vida. A única coisa que ele exigia das pessoas, olha isso, a única coisa que ele exigia das pessoas, olha o que Padre Rufus está dizendo, não é um casamento no religioso. A única coisa que ele exigia das pessoas era acreditar que Deus as amava e que ele tinha sido mandado por amor. Então, gente, cuidado, porque pode parecer uma coisa muito forte, muito autoridade. Autoridade não é isso, não é rigorismo. Daqui a pouco ele só faltou dizer que a salvação é para os justos, é para os puros. Aí cai naquela heresia chamada jansenismo, né? Que é aquela da cruz assim, ó. Se você vê todo o crucifixo tem um Cristo com a cruz assim, na vertical e não na horizontal, é que a salvação, segundo essa heresia, não era para todos, é para os puros. É para poucos. Quando a salvação ela é universal, é para todos. E uma coisa que você falou, que me remeteu ao que a gente começou ontem. Oh, meu Deus, agora escapou aqui. O que ele fala, o que Jesus exigia, né? Pedia que as pessoas reconhecessem que Deus as amava. A primeira coisa que ele cita. Por que isso, gente? O que a gente falou ontem, quando a pessoa perde a crença de que Deus as ama, de que Deus a ama, tudo vai por água abaixo. A gente perde a nossa identidade, a gente perde o interesse pela vida, o sentido da existência. Então, olha como é importante a gente entender o amor de Deus por nós. Entender que somos, como o Padre João fala, únicos e irrepetíveis. Então, isso é a chave, é o início de tudo, é o princípio de tudo. Compreender, não é nem que eu amo, eu tenho que amar, não, é que Deus te ama. Só queria frisar isso. O Padre Rufus, ele era biblista. Não se esqueça disso. Na apostila, a gente viu ele falando, né? Que ele estudou Sagrada Escritura. E ele diz uma coisa aqui: Jesus curou todas essas pessoas por causa do amor, da compaixão. Isso não tem nada a ver com condenação, com anátema. E tem padres aí que são super seguidos, super cultuados, super doutrinadores, e fica falando que seria muito importante que a igreja expulsasse católicos, fizesse anátema.
Quando o próprio Jesus não mandou nem cortar o joio junto com o trigo. Lembra disso? Da parábola do joio e do trigo? Jesus pediu que não se cortasse. Que não cortasse. Minha gente, é complicado. Sabe, o que a gente tem visto às vezes dentro da nossa própria igreja. Por isso que aquele filme é muito claro quando ele fala que o grande embate entre o demônio acontece dentro da nossa própria igreja. Eu acho que isso vem acontecendo quando a gente fica tão apegado a estudar a teoria, a aprender, eu preciso saber, e a gente acaba perdendo a lembrança daquele nosso primeiro amor, daquele nosso primeiro encontro com Jesus, quando tivemos, né? Que às vezes não teve ainda, às vezes não aconteceu. E aí a gente realmente perde a importância da misericórdia. Perde-se a balança, entendeu? Do que é realmente importante. Qual é a mensagem principal do Evangelho? E pesa muito mais todos aqueles ensinamentos, aquela doutrina, aquela regra, né? Eu preciso ensinar as pessoas, eu preciso doutrinar as pessoas. É difícil. Hoje eu conversava sobre tudo isso com o padre Cláudio no carro. Nós temos que voltar a ser uma igreja querigmática. Não só catequética, querigmática e catequética. O primeiro parágrafo aqui que a gente vai ler, e você vai ler, ele diz aqui uma coisa muito simples e muito profunda. A primeira coisa que Jesus fez foi trazer perdão aos pecadores. Foi o primeiro serviço de cura. Jesus veio trazer perdão, Jesus não veio trazer condenação. Jesus não veio trazer expulsão. Jesus não veio ceifar. Porque isso já existia. Isso já existia. Ele trouxe o novo. Sabe, gente? Você tem cuidado com isso. Continua, Ari. A primeira coisa que A primeira coisa que Jesus fez foi trazer perdão aos pecadores. Foi o primeiro serviço de cura. Eu fui mandado pelo meu Pai para perdoar e não para condenar. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 boas pessoas. Lucas 15, versículo 7. Então, quando um padre começar a falar que fulano, beltrano, ciclano, por causa do seu comportamento, por causa da sua vida desregrada, vai para o inferno, você faça uma pergunta a si mesmo. É assim que Jesus no Evangelho agiria? Será que Jesus falaria isso? Será que essa é uma ação do Jesus presente nos Evangelhos? Porque eu não me lembro de ler nos Evangelhos Jesus condenando ninguém. Eu só vi Jesus uma vez pegando chicote e expulsando os vendilhões do templo, só. Mas em momento algum eu vi Jesus fazer isso. Que alguns irmãos, colegas, padres estão fazendo hoje. Em nome de uma pureza ortodoxa de doutrina. Quando Jesus foi mandado para perdoar, não para condenar. Está aqui, é Lucas, capítulo 15, versículo 17. Versículo 7, desculpa. Lucas 15, 7, a Bíblia que nós estamos usando. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 boas pessoas. Continua. Quero só fazer uma observação também. Precisamos, nesse momento, quando a gente está diante de uma situação dessa, né, de um rigorismo, como o padre falou, não nos esquecer, nos lembrar que são humanos, né? Os padres, eles passam também por
crises de fé, por desertos. Então, muitas vezes, essa pessoa até que falou isso pode estar passando por um momento de turbulência. Então, às vezes, sai esse tipo de palavra. E isso não pode ser um motivo para nós abandonarmos a nossa fé. Porque a nossa fé está pautada em Cristo. Não naquela pessoa, naquela palavra. Isso não pode ser suficiente, entendeu? Para fazer a gente desistir da nossa igreja e desistir do nosso Deus. Então, tenham essa consciência também, tá? E outra coisa, gente. A gente tem que pautar, muito bem pautado, nós padres temos que ter muito cuidado, e leigos também, pautar a orientação às pessoas pelo Jesus da palavra e não pela nossa interpretação. Vai que esse padre acredite realmente nisso. Mas não é a fé do padre. É o Jesus que está no Evangelho. Jesus que é pregado pela igreja. Por isso que tem que se estudar, né? Tem que Sabe, estudar. Um padre pode expulsar da comunidade da igreja. Como é que é? Desculpa aqui. Pode expulsar da comunidade uma pessoa por viver em união estável ou ser separada? Óbvio que não. Um padre não tem autoridade para expulsar, a não ser que exista um crime muito grave, público, de ordem pública, e que isso aí, quem até faz não é nem o padre, é a própria igreja, é o próprio bispo, é o próprio papa, mas é algo assim, um escândalo, por exemplo, o caso de pedofilia, isso tem que se ter. Um caso não só moral, mas um crime, né? Isso sim. Agora, porque uma pessoa de segunda união, não. Muito pelo contrário, eu acho que ele deveria acolher essas pessoas. Fazer uma pastoral que faça com que essas pessoas possam se sentir não só acolhidas. Porque eu não conto a minha história, eu contei na primeira comunhão, lembra? Eu sou neto de um casal que viveu 40 anos juntos, sem comungar, sabe? Sem comungar. A minha avó ia, sabe? A minha avó ia à igreja e sentava no primeiro banco e ninguém ligava. Você passou por essa humilhação durante a missa, foi proibida de assistir à missa? Procure o bispo dessa diocese e fale. Vá com 2 testemunhas, procure o bispo e fale, porque isso é muito grave. Muito. Ô, Kátia, não se pode expulsar pelo fato de você estar em segunda união. Isso aí é uma bestialidade, sei lá como é que se chama isso. Né? A não ser que exista um caso público de adultério, não é o seu caso, obviamente, de flagrante adultério, de confusão, de briga, né? Até para se acalmar, você tem que pegar a pessoa que está brigando com outra e levar para uma sacristia para acalmar, mas expulsar uma pessoa? Mas por que isso? Né? Não é assim. Desculpa, eu vou ser muito sincero, mas não existe isso. Eu sou neto de um casal que levou 40 anos sem comungar. E a minha avó se casou, ela tinha 52 anos. E eu sou padre, eu sou neto dela e padre. E aí? Entendeu? Eu sou padre e sou neto dela. Quer dizer, será que ela foi... Depois, no final da vida dela, ela conseguiu se casar. Mas a maior catequese que eu vi foi de uma pessoa que não comungava. Que me fazia ir à missa todo domingo. Então, assim, isso às vezes afasta, né? Em vez de trazer e de acolher. Olha aqui que diz aqui. Quando aquela mulher que entrou na casa do fariseu onde Jesus estava fazendo a sua refeição
e se jogou aos seus pés. Os fariseus diziam entre si: como Jesus pode permitir que esta mulher toque nele? E Jesus diz: ela foi perdoada pelo meu Pai do céu, porque ela experimentou o amor de Deus, meu Pai, no seu coração. E aí vem um texto que eu gosto muito, de João capítulo 8. A adúltera. Uma adúltera. Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus expulsou ela? Jesus apedrejou ela como aquelas outras pessoas queriam? Quando a mulher pega em adultério foi levada até Jesus, o religioso mais importante ali presente disse: ela foi pega em adultério, deve ser apedrejada. Jesus olhou para eles e disse: o primeiro de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora. O que Jesus, diz o Padre Rufus aqui, o que Jesus disse à mulher? Se ninguém te condenou, nem eu vou condenar. Condenar. O que é a condenação? Não é mandar para o inferno? Vá e não peques mais. João capítulo 8, versículos de 4 a 11. O que Jesus disse ao criminoso que estava ao seu lado direito na cruz? Um criminoso, hoje estarás comigo no paraíso. Está entendendo, Kátia? Está entendendo, amados irmãos, queridas irmãs, aqui na nossa live? A diferença que existe entre certos discursos hoje na internet, em nome de uma moralidade quase que farisaica, e o próprio Jesus do Evangelho. Jesus ama. Vai, Ari. Jesus ama tanto os pecadores que ele próprio traz para si os nossos pecados. Ele foi chamado de pecador. Por isso contou a parábola do filho pródigo. Quando lemos esta parábola, geralmente esquecemos de ler o primeiro versículo do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Os líderes religiosos estavam acusando Jesus de andar com pessoas de má reputação, os pecadores. Por isso ele contou a parábola, para mostrar-lhes que ele estava fazendo exatamente o que seu pai faria. Mas Jesus fez mais do que curar as pessoas com doenças físicas e libertá-las do poder de Satanás. Ele curou aqueles que estavam com o coração ferido e machucado. Eu queria retomar aqui o texto de ontem. Marcos capítulo 2, versículo 5. Foi muito forte isso ontem. Em nome de Deus nosso Pai, você acima de tudo é um filho. Você é pecador em segundo lugar. Os seus pecados lhes são perdoados. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse para o paralítico? Meu filho. Lembra? Em primeiro lugar, somos filhos de Deus. Não podemos nos permitir ser definidos pelos nossos pecados, rotulados pelos nossos pecados. É isso que eu queria lembrar. E às vezes nós mesmos... Oi? É isso que eu queria lembrar, eu não estava lembrando. Em primeiro lugar, temos que acreditar que Deus nos ama. Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus. Antes de qualquer pecado, antes de qualquer coisa. E aí ele usa aqui exatamente isso, para te mostrar. Nós somos filhos amados por Deus, mesmo com os nossos pecados. E é esse amor que é a fonte de cura, que é a fonte de libertação. E é essa cura da culpa
sabe? É a cura. Para de se definir pelo seu pecado, pelo seu erro. Para de se achar indigno. Se Deus não te acha indigno, porque se Deus não te achasse indigno, você não seria o que você é. Deus ama você. E Ele te escolhe porque Ele ama você. Então não se permita ser definido pelo seu pecado. Nós não somos os nossos pecados. Nós somos filhos amados por Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai, quando aquele filho voltou com honestidade, humilhação e coragem, lembra a live de ontem? De ontem. Uhum. Quando ele Honestidade, reconheceu, humilhação, coragem. quando ele reconheceu isso, ele voltou e aquele pai surpreendeu ele fazendo o quê? Não é passando descompostura, não é dando bronca, não é batendo, não é gritando, não é dando gelo, não é cancelando. Deus colocou uma roupa nova, sandália aos pés, um anel no dedo. Mandou matar um cordeiro cevado e fez uma festa. Esse é o Deus que eu acredito. Um Deus que me ama. Um Deus que é capaz de largar as 99 ovelhas e buscar aquela que está perdida. E não jogar a ovelha para o inferno. Padre, e essa questão da definição, né, que a gente às vezes se define pelos nossos erros, pelos nossos pecados, eu acho até que pelos nossos atributos. Quando a gente se define por um adjetivo, a gente se limita tanto. Quando a gente entende que a nossa definição, a primeira, é que somos filhos de Deus e amados por Ele, isso dá a totalidade de quem nós somos. É como se a gente fosse completo quando entendêssemos isso. Entendendo isso, a gente está completo. O mais são partes de nós, são características nossas, que podem mudar, que podem se aprimorar, mas entender isso é o principal. Então, quando alguém perguntar quem é você, Carson, quem é você, Gisele, quem é você, Kátia, eu sou filha, filho amado de Deus. E isso vai completar tudo que você é. A gente procura muito, às vezes, as características, tenta se defender de uma certa forma e falar os nossos defeitos para que as pessoas já fiquem preparadas, ou para não parecer, de certa forma, pedante ou prepotente, mas não, somos filhos amados de Deus e isso basta, é o total daquilo que somos. Eu reforço essa última frase aqui que a gente acabou de ler. Jesus fez mais do que curar as pessoas com doenças físicas e libertá-las do poder de Satanás. Fez mais que isso. Ele curou aqueles que estavam com o coração ferido e machucado. Jesus disse, vai. Eu vim abrir os olhos dos cegos. Lucas 4,18. Ele veio para nos conceder curas físicas. Jesus disse, eu vim para perdoar os pecadores. Lucas 5,32. Eu vim para destruir os trabalhos de Satanás. Ele veio nos dar libertação e também curar os corações aquebrantados. Jesus deixou... Você quer falar? Não, eu só ia dizer, se você está com seu coração aqui hoje aquebrantado, saiba que Jesus veio para você, para curar você hoje. Se você está precisando, está angustiado, está triste, está preocupado, Jesus ele está no leme do barco da sua vida. Sabe? Deus não nos dá uma cruz que a gente não possa carregar. Creia nisso. Eu vivo disso. Eu vivo pela fé.
Jesus deixou uma das mais lindas promessas. Venham a mim todos vocês que estão com fardo pesado, com ferimentos no coração, e eu vou curá-los, vou dar-lhes descanso. Mateus 11, 28. Jesus não quer somente perdoar nossos pecados, curar nossos corpos feridos, quebrados e doentes, libertar os que estão precisando, mas também quer realizar uma profunda cura interior. Precisamos dessa cura interior. Precisamos dessa cura interior. Por causa das grandes feridas emocionais que trazemos. Oi? Vamos parar por aqui, que já está na hora. 1 hora que nós fizemos de live. Cara, é muito bom, né? Muito. A gente vai lendo e vai passando um filme, né? Não sei se acontece com você. Vai passando um filme. Aí, de vez em quando, eu tô lacrimejando aqui. Vocês não reparem, não, porque vai passando todo um filmezinho assim, ó, da vida. Então, cuidado com essas pregações extremamente rigoristas. Vamos buscar Jesus pela palavra de Deus, na Bíblia. Sabe? E vamos buscar leituras que nos edifiquem, que nos mostrem todo esse plano de amor de Deus por nós. Temos amanhã, Ari? Amanhã, direto de Itaipava. Tomara amanhã, que gente, 8 horas, tá? Quem não viu, visualiza, compartilha com os amigos, sabe? Amém, amém, Kátia, amém. Sabe? Compartilha, manda para alguém que está precisando. Então, amanhã, às 8 horas, estaremos aqui no Instagram, eu daqui do meu bate-quartinho e a Ari lá de nossa querida Itaipava. Deve estar friozinho lá já, hein? Acho que está 16 graus. Que delícia. Ah, gente. Lá. Vamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quer espantar o diabo da sua vida? Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Ame a Deus, ame a sua família, ame ao próximo como a si mesmo. Fiquemos em paz e até amanhã, se Deus quiser, e que o Senhor nos acompanhe. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe vocês.